E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aí nas nossas videoaulas. Aqui quem fala é o professor Caio Malheiros e hoje, pessoal, nós vamos continuar no nosso projeto, certo? Do fazer uma aplicação com conexão a banco de dados MySQL utilizando o Java, no caso a ferramenta NetBeans e nosso amigo MySQL. Na nossa última videoaula, pessoal, nós tínhamos criado a nossa interface onde o usuário iria digitar os dados, correto? Ele ia digitar esses dados aqui e quando ele apertasse no botão salvar, ele iria salvar os dados no banco, beleza? Então, antes da gente começar a ensinar o Java, pessoal, a salvar um dado no banco de dados, nós precisamos criar a classe que vai ser responsável por gerar o objeto que armazenará todos os dados da tela para enviar para o banco, beleza? Então, quer ver que legal? Na verdade, eu já expliquei isso aqui. Na primeira aula, pessoal, eu acredito que eu expliquei para vocês que a mecânica do nosso projeto ele vai funcionar da seguinte forma. Quando o usuário digita os dados aqui, ó, ele digita os dados aqui, digitar o meu e-mail aqui e aperta no salvar, pessoal. Eu falei para vocês que nesse padrão de projeto esses dados aqui ficarão salvos em um objeto. E esse objeto com todos os dados será enviado para o banco de dados. Certo? Eu expliquei isso para vocês lá na primeira aula, eu acho. Legal. Já que a mecânica da nossa aplicação será assim, eu preciso criar, pessoal, uma classe responsável por gerar esse objeto que vai guardar os dados dentro dele, certo? Para me enviar para o banco de dados. Essas classes, pessoal, é o que nós chamamos de classes Java Beans, certo? Beleza? Então, assim, eu vou criar uma classe para gerar um objeto que vai guardar os dados da interface cliente e depois eu vou mandar esse objeto para o banco de dados. Da mesma forma, pessoal, iria acontecer se eu tivesse mais tela. Então, se eu tivesse uma tela de cadastro de produto, por exemplo, eu iria criar uma classe Java Bean do tipo produto, que iria ser responsável por armazenar os dados da tela de produto para enviar para o banco de dados. Beleza? No nosso caso, eu só tenho uma tabela no meu banco de dados, que é a tabela de cliente. E eu só vou armazenar, pessoal, uma informação no banco de dados, que é os dados de um cliente. Então eu vou vir aqui e vou criar uma classe Java Bean para guardar os dados de cliente. Se você tivesse 10 tabelas no seu banco de dados, para cada tabela que você tem no seu banco de dados, você ia criar uma classe Java Beans para poder gerar os objetos para mandar para o banco de dados. Beleza? Então, vamos lá? Botão direito, novo, classe Java, e eu vou chamar ela de clientes. Pessoal, nome de classe geralmente a gente sempre coloca com primeira letra maiúscula, beleza? Então, finalizar. Legal. Agora aqui, pessoal, se você pegar a estrutura básica de uma classe, você vai ver que uma classe é formada por atributos, certo? Propriedades de acesso ou aqueles métodos que nós chamamos de getters e setters. E os métodos propriamente ditos, que são as funcionalidades do objeto. Certo? Então isso aqui será as nossas funcionalidades. Beleza? Então, vamos lá. Para que servem os atributos, pessoal? Os atributos serão os locais onde ficarão armazenados os dados de um objeto. Então, quando você vai armazenar, por exemplo, alguma coisa dentro de um objeto, você vai armazenar dentro de um atributo. Então, olha que interessante, ó. Eu vou fazer a engenharia reversa, beleza? Eu vou mostrar para vocês como vai ficar, para a gente poder planejar para que dê certo. Então, quando o cara clicar no salvar, pessoal, ele vai funcionar basicamente dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, botão salvar, para vocês saberem. Então, vou colocar aqui. Falei para vocês que o primeiro passo era receber os dados da tela e guardar em um objeto, certo? Agora vocês já sabem que esse objeto ele será gerado da classe cliente. Então eu vou colocar de obj igual a new clientes.
beleza? Então, esse objeto aqui vai ser o cara que vai receber todos os dados da interface. Legal. Vou armazenar agora o nome do cliente. obj. Ponto. Com certeza, pessoal, tem que ter alguma coisa como setNome, que vai receber o txtnome.getText, certo? Então, o que o método setNome tem que ser capaz de fazer, pessoal? Armazenar o nome, certo? Dentro do meu objeto. Legal, vou pegar o e-mail, obj.setEmail, txtemail.getText. Lembrando que o getText pega o texto da caixinha, certo? A minha caixinha se chama txtemail. Depois, agora não lembro, na verdade é telefone primeiro, né, pessoal? Vou fazer o telefone aqui embaixo, obj.setTelefone, txttelefone.getText, certo? Então, ele tem que, pessoal, armazenar os dados dentro de um objeto do tipo cliente dessa forma. Mas em que local do meu objeto será armazenado esses dados? Nos atributos. Então, para cada item que eu tenho aqui na tela, pessoal, vai ter um atributo que vai guardar, certo? Que vai armazenar dentro dele a informação dos campos aqui. Vamos lá então? Agora que a gente já sabe como funciona, vamos voltar para a nossa tabela, nossa classe clientes. Então, quais são os atributos, pessoal, que eu vou ter que criar na minha classe cliente? Simples. Pense da seguinte forma: quais as informações que eu tenho que armazenar na tabela de cliente? Tá aqui, ó, nome, telefone e e-mail, certo? Então, os atributos serão nome, telefone e e-mail. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, private nome, private string nome, porque o nome é uma string, private string telefone, private string e-mail, certo? Dica, pessoal, os tipos de dados têm que ser exatamente iguais aos tipos de dados da tabela no banco de dados, beleza? Senão, vai dar problema, né? Se lá no banco ele só recebe, por exemplo, int e eu coloco aqui como string, ele vai dar meleca, né? Ele não vai deixar salvar uma string dentro de um campo int. Então tem que ser exatamente do mesmo campo, beleza? Já como dica, pessoal, embora a gente não vá digitar esse item, mas coloque aí, ó, um campo a mais para identificar o código a nossa chave primária lá, que nós vamos utilizar logo. Ó. Então, criei os atributos e agora, pessoal, como esses atributos são do tipo private, eu vou precisar gerar os métodos getter e setters para poder acessar esses atributos. O que eu quero dizer acessar? Colocar valores lá dentro e ler valores dentro dele. Então, você vai fazer dessa forma, ó, botão direito, inserir código, getter e setter, seleciona todos os que você quer. No caso, eu cliquei aqui para ele selecionar todos e vou dar um gerar. Beleza? Vou apagar esses métodos e as funcionalidades que não vai ter. E, pessoal, a nossa classe JavaBeans está pronta. Beleza? Ela já está prontinha para gerar o nosso objeto que vai receber os dados da nossa interface gráfica. Beleza? Se você tivesse, pessoal, mais classes, modelos aí, mais telinhas no seu sistema, você teria que fazer da mesma forma. Você teria que criar uma classe JavaBeans para cada tabela no seu banco de dados. Beleza? Então agora o nosso próximo passo, pessoal, é criar agora, ensinar o Java a fazer o comando insert. Eu vou encerrar essa aula por aqui para que não fique muito extenso. Lembrando que se você gostou, clica aí no joinha, se inscreve no canal para não perder a próxima aula e na próxima aula nós continuamos. Beleza, pessoal? Abraço, até mais!